Não sei se isso já aconteceu com você, mas há momentos na vida que simplesmente te pegam de surpresa, de um jeito que você jamais imaginou. Comigo, aconteceu numa sexta-feira à tarde. Eram daqueles dias monótonos, onde o calor parecia derreter tudo ao redor, tornando o tempo mais lento, como se o próprio universo estivesse preguiçoso. Minha irmã e eu estávamos em casa, tentando decidir o que fazer no fim de semana, quando o telefone tocou. Era o meu tio. Aquele tio que sempre estava por perto quando você precisava, com um sorriso tranquilo e palavras que, de algum jeito, sempre faziam sentido. Mas, dessa vez, havia algo diferente na voz dele. Ele parecia cansado. Por que vocês não vêm passar o fim de semana comigo? A casa é grande, tenho comida. E, sinceramente, me faria bem um pouco de companhia. A ideia não parecia ruim. Um novo ambiente era exatamente o que precisávamos. Mas algo dentro de mim se acendeu naquele momento. Não sei se foi a empolgação de sair da rotina ou se havia algo mais profundo que eu não conseguia entender, mas minha decisão foi imediata. Arrumamos nossas coisas rapidamente. Algumas trocas de roupa, algo confortável para dormir, e logo estávamos prontas para partir. O trajeto até a casa dele não era longo, mas a mudança de cenário era evidente. Do barulho das ruas quentes e cheias de vida, passamos para um lugar silencioso, onde árvores enormes ladeavam a estrada e o canto dos pássaros substituía o caos da cidade. A casa do meu tio ficava no final de um caminho estreito, cercada por natureza. Era um lugar que pedia para você respirar fundo e esquecer do resto do mundo. Quando chegamos, ele nos recebeu com a mesma gentileza de sempre, um abraço apertado, um sorriso sincero. Mas havia algo nos olhos dele. Algo que eu não conseguia identificar. Uma sombra discreta, um peso invisível. Entrar na casa foi como cruzar um portal para outro universo. O cheiro amadeirado, os móveis antigos, as fotografias em preto e branco penduradas nas paredes. Tudo ali transmitia uma sensação estranha, como se o tempo tivesse parado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma energia no ar. Algo difícil de explicar. Sentemos no sola. Conversamos por horas. Meu tio sempre tinha histórias fascinantes, e suas palavras tornavam até os momentos mais comuns em algo grandioso. Mas, por mais que ríssemos, por mais que o ambiente estivesse leve, eu não conseguia ignorar aquela sensação incômoda que crescia dentro de mim. Algo estava errado. Mais tarde, na cozinha, enquanto preparávamos o jantar juntos, ele começou a falar sobre a vida. Sobre como as coisas mudam, sobre como nem sempre os planos saem como esperamos. Ele parecia diferente, como se estivesse tentando dizer algo sem realmente dizer. Uma hora ou outra, a gente se adapta, ele disse, enquanto servia comida. Aquela frase ficou na minha cabeça. O jeito como ele disse, como se estivesse aceitando algo inevitável, havia mais ali do que ele estava disposto a admitir. Depois do jantar, assistimos a um filme. Uma comédia leve, dessas que sempre funcionam para aliviar o clima. Mas, mesmo assim, eu não conseguia ignorar aquela sensação estranha. Era a coça? Era o silêncio do lugar? Ou era o próprio meu tio? Algo estava diferente. Minha irmã foi dormir cedo, mas eu fiquei acordada um pouco mais, jogando cartas com ele. O jogo foi rápido, e a conversa continuou, fluindo naturalmente. Mas toda vez que nossos olhos se encontravam, eu sentia algo diferente. Quando finalmente subi para o quarto e me deitei, não consegui dormir. Meu coração estava acelerado. Minha mente girava. Algo estava prestes a acontecer. Eu podia sentir. A madrugada foi longa. O vento batia contra as janelas, fazendo as árvores dançarem lá fora. Cada sombra parecia mais escura do que deveria. Cada som ecoava mais alto. Fechei os olhos e tentei ignorar aquela sensação, mas era impossível. No dia seguinte, acordei cedo. Minha irmã ainda dormia tranquilamente, mas eu precisava sair daquele quarto. Desci as escadas, esperando encontrar um pouco de paz na cozinha. Meu tio já estava lá, preparando café, se movendo como se aquele fosse o momento mais natural do mundo. Bom dia, ele disse, com aquele sorriso sereno, me entregando uma xícara antes mesmo que eu pedisse. Por alguns minutos, tudo pareceu normal. Conversamos sobre o filme da noite anterior, sobre como minha irmã era capaz de dormir por horas. Mas, aos poucos,
O assunto ficou mais pessoal. Ele perguntou sobre a minha vida, sobre meus sonhos. Perguntou se eu era feliz. E, pela primeira vez, eu me abri. Falei sobre como, às vezes, me sentia perdida. Sobre o medo de tomar as decisões erradas. Sobre como parecia que algo sempre estava faltando, mesmo quando tudo estava bem. Ele me ouviu em silêncio, apenas assentindo. Quando terminei, ele respirou fundo antes de responder. Às vezes, a gente sente esse vazio porque está procurando algo. Algo que nem sempre sabemos o que é. Suas palavras ecoaram dentro de mim de um jeito que eu não esperava. Era como se ele me entendesse em um nível que ninguém mais entendia. O dia passou rápido. Minha irmã finalmente acordou. Tomamos café da manhã juntos, rimos, conversamos. Mas eu não conseguia esquecer aquela conversa. À tarde, saímos para caminhar. O ar fresco da floresta ajudava a clarear a mente, mas eu ainda sentia aquela energia estranha pairando entre nós. Em um momento, ele parou e apontou para um ninho de pássaros em um galho baixo. Eu costumava vir aqui quando era mais novo, ele disse. Gostava de ficar observando. Isso me fazia sentir parte de algo maior. Sua voz carregava uma tristeza disfarçada, uma nostalgia quase palpável. Naquela noite, depois do jantar, jogamos cartas novamente. Minha irmã estava animada, rindo de qualquer coisa, mas eu continuava sentindo aquilo. O olhar dele buscava o meu, como se quisesse dizer algo. Como se esperasse que eu entendesse sem precisar falar. E eu entendia. Mas não sabia se queria entender. Quando subi para o quarto naquela noite, minha mente estava um turbilhão. Algo estava diferente. Algo estava prestes a mudar. E, no fundo, na verdade, já não era só o meu tio. Ele se tornará uma pessoa com emoções, com desafios que eu nunca havia percebido. Eu também me abri um pouco mais com ele, compartilhando coisas que nunca tinha contado a ninguém. Falei sobre meus medos em relação ao futuro, às vezes que me sentia insuficiente, e como, muitas vezes, desejava ter alguém que realmente me compreendesse. Ele me escutava com uma atenção que raramente experimentei, acenando de vez em quando e fazendo perguntas que mostravam que realmente se importava com o que eu dizia. O tempo passou rápido e logo percebemos que já era quase meio-dia. Você gostaria de almoçar? Ele perguntou, e eu assenti. Enquanto preparávamos algo juntos na cozinha, me surpreendi com o quão confortável me sentia ao seu lado. Era como se, por um momento, todo o peso que carregava tivesse desaparecido. Depois de comer, decidimos sair para o jardim. O sol estava alto e a brisa tornava o calor suportável. Caminhamos pelo gramado, falando sobre coisas triviais, mas havia algo na maneira como nossas palavras se entrelaçavam que fazia tudo parecer mais profundo. Em um momento, paramos sob a sombra de uma árvore. Ele olhou para o céu, como se estivesse buscando algo, e então me olhou. Sabe, ele disse, após um momento de silêncio, às vezes, a vida nos coloca em situações inesperadas, mas eu acredito que tudo tem um propósito. Não soube como responder. Suas palavras ressoavam na minha mente, mas eu não estava certa do que ele queria dizer com elas. Tudo o que sabia era que havia algo em seu olhar, na maneira como ele me falava, que fazia meu coração acelerar. A tarde seguiu com essa mesma energia estranha, mas reconfortante. Minha irmã voltou mais tarde e tudo parecia voltar ao normal, pelo menos na aparência. Mas algo havia mudado entre nós. Não conseguia expressar em palavras, mas sentia como se uma linha invisível tivesse sido traçada, uma que nenhum de nós sabia se deveria cruzar. Naquela noite, enquanto me deitava, não conseguia parar de pensar em tudo o que havia acontecido. Cada palavra, cada olhar, cada gesto se repetia na minha mente como um filme que não podia pausar. Sabia que algo estava mudando, mesmo sem entender exatamente o que era ou o que significava. Apenas sabia que não seria fácil ignorar. Na noite seguinte, depois de um dia aparentemente tranquilo, algo inesperado aconteceu. Tudo começou após o jantar. Minha irmã se retirou cedo para o quarto, exausta após passar a tarde explorando a cidade. Meu tio e eu ficamos sozinhos na sala, acompanhados apenas pelo suave som do relógio de parede marcando o tempo. Ele sugeriu que assistíssemos a mais um filme, mas percebi que a atmosfera entre nós era diferente. Não era desconfortável, mas também não podia descrever como normal. Escolhemos uma comédia leve,
mas sinceramente, minha mente estava em outro lugar. Embora tentasse me concentrar na trama, constantemente desviava meu olhar para ele. A forma como ele se sentava, relaxado mas atento, e como de vez em quando comentava sobre a película, tornava tudo mais significativo do que deveria ser. Quando o filme terminou, ficou um silêncio entre nós por alguns segundos. Era daqueles silêncios que não se sentem vazios, mas cheios de algo que não conseguimos nomear. Levantei-me para pegar os copos que havíamos usado e levá-los para a cozinha. Ele me seguiu, dizendo que ajudaria a limpar, embora eu achasse que não era necessário. Ali, sob a luz quente da cozinha, enquanto eu lavava os pratos e os secava, a conversa tomou um rumo inesperado. É bom ter vocês aqui, ele disse, quase em um sussurro. A cosa se sente menos vazia. Havia algo em seu tom que me fez olhar para ele. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos tinham uma profundidade que eu já havia notado antes, como se ele estivesse tentando me dizer algo que as palavras não podiam expressar. Faz falta ver você também, respondi, tentando manter um tom casual, embora por dentro eu sentisse um nó no estômago. Quando terminamos, pensei em me retirar para o quarto, mas algo me deteve. Não era apenas o fato de que me sentia confortável com ele, mas também aquela curiosidade, aquela sensação de querer entender o que realmente estava acontecendo entre nós. Assim, fiquei mais um tempo à mesa, enquanto ele servia 2 taças de vinho. Falamos sobre muitas coisas naquela noite, mas pouco a pouco a conversa se tornou mais pessoal. Ele me contou sobre seus sonhos na juventude, os sacrifícios que fizera para chegar onde estava e como, apesar de tudo, às vezes sentia que lhe faltava algo. Eu também me abri, compartilhando meus próprios medos e inseguranças, sobre como, por vezes, me sentia perdida e sem rumo. Era estranho compartilhar tanto com ele, mas ao mesmo tempo parecia natural, como se ele sempre tivesse estado ali para me ouvir. O tempo passou voando e, antes que percebêssemos, já era quase meia-noite. Acho que deveria ir dormir, disse, finalmente, embora não estivesse certa de que queria ir. Ele assentiu, mas não se moveu. Por um momento, ficamos ali, nos olhando em silêncio. Foi um daqueles momentos em que o tempo parece parar, em que todo o resto desaparece. Obrigado por confiar em mim, disse ele, finalmente rompendo o silêncio. Sua voz era suave, quase um sussurro. Nem sempre é fácil abrir-se, mas acho que é importante. Eu assenti, incapaz de dizer mais alguma coisa. Naquele momento, senti uma conexão que nunca havia experimentado antes. Não sabia se era certo ou não, mas estava ali, palpável. Quando finalmente me levantei para ir, ele se aproximou para me despedir. Não foi um gesto estranho ou inadequado, mas havia algo na forma como aquele momento se desenrolou que me fez sentir que tudo havia mudado. Ao subir as escadas em direção ao meu quarto, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido. Nada de extraordinário tinha ocorrido, mas ao mesmo tempo sentia que nada seria igual depois daquela noite. Deitei-me, mas dormir foi impossível. Minha mente revisava cada palavra, cada gesto, cada olhar. Estava imaginando se havia realmente algo entre nós que nenhum de nós sabia como lidar. Sabia que as respostas não viriam facilmente, mas também sabia que não podia ignorar o que estava sentindo. Naquela noite, enquanto olhava para o teto do quarto, soube que algo dentro de mim havia mudado para sempre. No dia seguinte, a atmosfera da casa parecia diferente. Não sabia se era minha imaginação ou se realmente algo havia mudado, mas a energia entre meu tio e eu era distinta. Minha irmã, como sempre, parecia alheia a tudo, completamente absorta em seu próprio mundo. Por outro lado, eu não conseguia evitar sentir que algo invisível pairava entre nós, algo que nenhum de nós se atrevia a mencionar. A manhã passou tranquila. Minha irmã decidiu sair para a cidade novamente, para comprar alguns presentes, e eu aproveitei para ficar em casa. Precisava de tempo para clarear minha mente, embora, na verdade, tivesse mais perguntas do que respostas. Meu tio estava em seu escritório, trabalhando em algo que eu não sabia o que era. Tudo parecia normal na superfície, mas por dentro eu sentia uma tempestade. Decidi sair para o jardim para arejar. O ar fresco e o canto dos pássaros me ajudaram um pouco, mas não o suficiente. Sentei-me sob uma árvore com um livro que havia trazido, mas não conseguia me concentrar. A cada poucas linhas, meus pensamentos voltavam à noite anterior, aquela conversa na cozinha, aquelas trocas de olhares que duraram mais do que o necessário.
Logo, meu tio saiu para o jardim, trazendo uma jarra de limonada e 2 copos. Me ofereceu um e sentou-se ao meu lado em silêncio, como se entendesse que eu precisava de espaço. Não disse nada por alguns minutos, e eu também não. Mas aquele silêncio não era desconfortável, era como se estivéssemos aguardando que o outro falasse primeiro. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Parece que você gosta deste canto, disse, apontando para a árvore sob a qual estávamos. Assenti, tentando manter a conversa leve, mas não demorou muito para que o tom mudasse. Às vezes penso que esses momentos são os que realmente importam, sabe? Aqueles em que você pode simplesmente parar e pensar, sem distrações. Suas palavras tinham um peso que não consegui ignorar, como se ele estivesse tentando me dizer algo mais profundo. Sim, acho que você está certo, respondi, embora soubesse que não era a resposta completa. Sentia que ele esperava algo mais de mim, mas não sabia como expressar. A conversa continuou, mas a cada palavra a tensão crescia. Não era algo negativo, mas intenso, como se ambos soubéssemos que estávamos caminhando sobre uma linha muito delicada. Depois de um tempo, levantei-me e disse que ia à cozinha preparar algo para almoçar. Ele me seguiu, insistindo em ajudar. Estar juntos naquele espaço fechado fez com que tudo se sentisse mais real. Nossos movimentos pareciam sincronizados, como se estivéssemos em uma coreografia que nenhum de nós havia planejado. Havia momentos em que nossas mãos se roçavam, e cada contato parecia carregar o ambiente de eletricidade. Enquanto cozinhávamos, a conversa voltou a se tornar mais pessoal. Desta vez, foi ele quem se abriu mais, contando coisas que não esperava ouvir sobre como enfrentou a solidão desde que passou a viver naquela casa, sobre os sacrifícios que fizera por sua família e como, às vezes, sentia que ninguém realmente o compreendia. Suas palavras me tocaram de uma maneira inesperada. Ver ele tão vulnerável me fez sentir uma mistura de empatia e algo mais, algo que eu não sabia como descrever. Quando a comida ficou pronta, nos sentamos à mesa. Minha irmã ainda não havia voltado, então estávamos sozinhos. A conversa prosseguiu, cada vez mais profunda. Em um momento, ele parou e me olhou nos olhos. Você sabe, acho que às vezes as pessoas entram em nossas vidas por uma razão, disse, com uma seriedade que me deixou sem palavras. Não sabia o que responder, mas seu olhar dizia mais do que suas palavras poderiam expressar. O restante do almoço transcorreu em silêncio. Depois de comer, lavamos os pratos juntos, como havíamos feito na noite anterior. Cada movimento, cada olhar, parecia estar carregado de uma tensão que nenhum de nós podia ignorar. Quando terminamos, ficamos ali, de pé, nos olhando em silêncio. Sabia que devia ir embora, que precisava romper aquele momento, mas algo me mantinha ali, presa. Finalmente, ele deu um passo em minha direção e eu não me movi. Não sei quanto tempo se passou, mas senti que o mundo parava naquele instante. Soube que havíamos cruzado uma linha, mesmo que nenhum de nós dissesse nada. Foi um momento breve, quase imperceptível, mas suficiente para mudar tudo. Algo havia passado entre nós, algo que não poderia ser desfeito. Quando finalmente me afastei, subi para meu quarto com o coração pulsando. Sentei-me na cama, tentando processar o que havia acontecido, mas não conseguia. Tudo estava um caos na minha mente, e o único fato que eu sabia com certeza era que nada voltaria a ser igual. Naquela noite, o silêncio na casa era avassalador. Minha irmã se retirou cedo para o quarto, cansada após mais um dia explorando a cidade. Eu, por outro lado, não conseguia dormir. Dava voltas na cama, incapaz de deixar de pensar no que havia ocorrido durante o almoço, naquela tensão silenciosa que parecia aumentar a cada momento que passávamos juntos. Minha mente era um turbilhão de emoções. Finalmente, decidi-me levantar. Pensei que talvez um pouco de água me ajudaria a me clarear. Então, saí do quarto com cuidado para não acordar minha irmã. O corredor estava escuro, iluminado apenas por um tênue resplendor que entrava por uma janela próxima. Meus passos eram lentos, quase silenciosos, enquanto descia as escadas em direção à cozinha. Quando cheguei, o vi ali, sentado à mesa com uma xícara de café na mão e uma expressão perdida em seus pensamentos. Não esperava vê-lo acordado a essa hora, mas algo em seu rosto me fez ficar. Parecia cansado, não fisicamente, mas emocionalmente, como se estivesse carregando um peso que não podia compartilhar com ninguém. Você não consegue dormir? Ele perguntou ao me ver.
Sua voz era suave, quase um sussurro, como se não quisesse quebrar a quietude da noite. Neguei com a cabeça, incapaz de dizer algo mais, e me aproximei para me sentar à sua frente. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Apenas estávamos ali, em silêncio, compartilhando aquele espaço. Pouco a pouco, começamos a conversar, primeiro sobre coisas triviais, como o jantar daquela noite ou o quão tranquilo estava o povoado, mas logo a conversa tomou um rumo mais profundo. Ele me falou sobre sua vida, de como às vezes se sentia preso em sua própria rotina. Me confessou que, apesar de tudo que havia alcançado, às vezes sentia que algo lhe faltava, algo que não sabia como encontrar. Eu também me abri, falei sobre minhas inseguranças, sobre como às vezes sentia que não me encaixava em lugar nenhum. Era estranho compartilhar tanto com ele, mas ao mesmo tempo se sentia natural, como se ele sempre tivesse estado ali para me ouvir. Havia algo em seu olhar, na maneira como me escutava, que me fazia sentir compreendida de uma forma que não podia explicar. A conversa se tornava cada vez mais intensa, mais pessoal. Havia algo no ambiente, uma energia que parecia nos envolver e que nenhum de nós podia ignorar. E então, em um momento que não consigo descrever com palavras, aconteceu. Não foi algo planejado, nem algo que buscássemos, mas de alguma forma nossas emoções nos levaram a esse ponto. Foi um instante breve, mas suficiente para mudar tudo, um cruzar de olhares, uma aproximação quase instintiva. E então aconteceu. Não preciso entrar em detalhes, mas o que ocorreu foi um momento carregado de emoções, um instante que ambos entendemos imediatamente que não deveria ter acontecido. No entanto, estava feito, e nenhum de nós podia desfeito. Nos olhamos em silêncio depois, tentando processar o que acabará de acontecer. Seu rosto refletia uma mistura de confusão e culpa, emoções que com certeza estavam também refletidas no meu. Sabíamos que havíamos cruzado uma linha, uma que nunca deveríamos ter cruzado, mas não podíamos voltar atrás. O peso do que acabáramos de fazer era palpável, quase tangível. Eu acho que deveríamos esquecer isso, disse finalmente, rompendo o silêncio. Minha voz era apenas um sussurro, mas firme o suficiente para transmitir minha decisão. Ele assentiu, embora seu olhar dissesse que não seria tão fácil. Ambos sabíamos que esse momento nos perseguiria, que não poderíamos simplesmente fingir que não havia acontecido. Subi para meu quarto com o coração batendo descontroladamente, minha mente um turbilhão de pensamentos, e por mais que tentasse me acalmar, não conseguia. Me deitei na cama, olhando para o teto, sentindo como o peso do que aconteceu me esmagava. Sabia que havia cometido um erro, um que não poderia desfazer, e não tinha ideia de como enfrentar as consequências. Aquela noite, mal dormi. Cada vez que fechava os olhos, revivia aquele momento, aquele instante que havia mudado tudo. Sabia que nada voltaria a ser igual, que nossa relação nunca seria a mesma. Embora não quisesse admitir, também sabia que o pior estava por vir. O tempo havia passado mais rápido do que eu esperava. Estava há dias procrastinando esse momento, buscando desculpas para não enfrentar o que sabia que tinha que fazer, mas naquela noite algo dentro de mim mudou. Senti que era o momento de dar o passo, embora uma mistura de emoção e nervosismo percorresse meu corpo. Meu coração batia forte, mas havia também uma estranha calma, como se finalmente estivesse pronta. Havia trabalhado duro para aquele momento, preparando-me com cuidado, certificando-me de que tudo saísse perfeito. Não era apenas um detalhe, era algo que representava muito para mim, um pequeno símbolo de agradecimento ao meu tio, que sempre esteve ali para mim. Queria que fosse especial, algo que ele nunca esquecesse. Eram quase 11 da noite, e a casa estava completamente em silêncio. Minha irmã já tinha ido dormir e meu tio estava em seu quarto. Tudo parecia perfeito. Respirei fundo, sentindo como a ansiedade e o entusiasmo se misturavam dentro de mim. Não podia esperar mais. Não havia volta. Com cuidado, peguei a caixa que havia escondido atrás da porta da cozinha. Passei toda a tarde trabalhando nisso, certificando-me de que cada detalhe fosse perfeito. Dentro estava meu primeiro bolo caseiro, um esforço que exigiu paciência, dedicação e muitas receitas fracassadas antes de conseguir o resultado ideal. Para mim, era mais do que uma sobremesa, era uma forma de expressar tudo o que sentia por ele. Caminhei pelo corredor, segurando a caixa com ambas as mãos, como se estivesse carregando algo frágil e valioso. A cada passo, minha respiração acelerava um pouco mais, mas sabia que não podia parar. Quando cheguei em frente à sua porta,
Fiquei imóvel por um momento, ouvindo o som de sua respiração tranquila do outro lado. Era um sinal de que ele estava profundamente dormindo, o que tornava tudo mais fácil. Abri a porta com cuidado, evitando que as dobradiças rangissem. A escuridão do quarto era apenas interrompida por um tênue raio de luz que se filtrava do corredor. Meu tio estava deitado, coberto até os ombros, completamente alheio ao que estava acontecendo. Por um instante, parei e observei a cena. Tudo parecia tão tranquilo, tão perfeito. Avancei devagar, certificando-me de não fazer barulho. O piso rangia levemente sob meus pés, mas o som era quase imperceptível. Meu coração continuava batendo forte, mas agora havia uma determinação que não podia ignorar. Cheguei à sua mesa de cabeceira. Com muito cuidado coloquei a caixa sobre ela. Dentro da caixa estava o bolo perfeitamente decorado, com uma mensagem que dizia obrigado por tudo. Trabalhei horas para que a massa ficasse fofinha, para que o creme tivesse a consistência ideal e para que cada detalhe fosse exatamente como eu havia imaginado. Era minha forma de demonstrar o quanto valorizava, quanto significava para mim. Fiquei ali por alguns segundos, observando o presente, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Havia conseguido o que me propus, e agora só restava esperar que ele o descobrisse no dia seguinte. Imaginei sua reação ao acordar e ver a surpresa, e não pude evitar sorrir. Sabia que esse gesto o alegraria, que ele entenderia quanto esforço coloquei nisso. Antes de sair, olhei mais uma vez para ele. Continuava dormindo tranquilo, como se o mundo não pudesse perturbar seu sono. Sua respiração era pausada, e a atmosfera do quarto tinha uma calma que me reconfortava. Fechei a porta com cuidado e voltei para meu quarto, sentindo a emoção me invadir. Fiquei ali por alguns segundos, observando o presente, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Havia conseguido o que me propus, e agora só restava esperar que ele o descobrisse no dia seguinte. Imaginei sua reação ao acordar e ver a surpresa, e não pude evitar sorrir. Sabia que esse gesto o alegraria, que ele entenderia quanto esforço coloquei nisso. Antes de sair, olhei mais uma vez para ele. Continuava dormindo tranquilo, como se o mundo não pudesse perturbar seu sono. Sua respiração era pausada, e a atmosfera do quarto tinha uma calma que me reconfortava. Fechei a porta com cuidado e voltei para meu quarto, sentindo a emoção me invadir. Naquela noite, deitada na cama, não consegui parar de sorrir. Pela primeira vez em muito tempo, senti que havia feito algo significativo, algo que realmente fazia diferença. Meu primeiro intento havia saído como planejei, e agora só restava esperar pela manhã seguinte para ver sua reação. O amanhecer na casa do meu tio era diferente. Havia uma calma que contrastava com o turbilhão de emoções que me acompanhará na noite anterior. Quando desci para a cozinha, a luz do sol entrava pelas janelas, banhando tudo com um brilho quente. Minha irmã estava preparando café, como se fosse um dia qualquer, mas para mim não era. Meu tio já estava à mesa, com a caixa que eu deixara na noite anterior aberta diante dele. Seu olhar era tranquilo, mas seus olhos refletiam algo mais profundo, algo que eu não conseguia decifrar. Sentei-me à sua frente, evitando seu olhar no início, enquanto minha irmã falava sobre planos para o dia. Tudo parecia normal, mas havia uma tensão invisível entre nós que só eu podia sentir. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Obrigado pelo detalhe, disse, referindo-se ao bolo. Sua voz era gentil, mas havia algo em seu tom que me fez sentir vulnerável. Minha irmã não notou nada estranho e continuou com seu café da manhã, alheia ao que se passava entre nós. Depois do café, minha irmã decidiu sair para a cidade mais uma vez. Eu, por outro lado, fiquei em casa, precisava de clareza, de espaço para processar tudo o que tinha acontecido. Meu tio estava em seu escritório, e por um momento pensei em falar com ele, mas algo me deteve. O que poderia dizer a ele? Como poderia expressar o que sentia sem complicar ainda mais as coisas? Decidi sair para o jardim e clarear a mente. O ar fresco e o som das folhas se movendo com o vento me ajudaram a me acalmar um pouco. Enquanto caminhava entre as árvores, lembrei de todos os momentos que compartilhamos durante aquele final de semana. Aprendi tanto sobre ele, mas também sobre mim mesma. Descobri emoções que não sabia que existiam, e embora não entendesse totalmente o que sentia, sabia que havia mudado. Quando voltei para casa, encontrei-o na sala, olhando pela janela, parecia estar perdido em seus pensamentos. Aproximei-me lentamente, sem saber o que dizer. Quando finalmente olhou para mim,
Vi uma mistura de emoções em seu rosto: gratidão, tristeza e algo que não conseguia identificar. Ficamos em silêncio por um momento, até que ele falou: "Isso nunca deveria ter acontecido", disse com um tom que era tanto uma confissão quanto uma despedida. Assenti, incapaz de encontrar palavras. Ambos sabíamos que ele tinha razão. O que havia acontecido entre nós era algo que nunca poderíamos mudar, mas também sabíamos que não podíamos continuar. Havíamos cruzado uma linha, e agora só restava tentar reconstruir o que havíamos quebrado. O restante do dia passou em silêncio. Quando chegou o momento de nos despedirmos, o ambiente estava carregado de emoções não expressas. Minha irmã, como sempre, não notou nada estranho. Para ela, havia sido um fim de semana normal, cheio de risadas e momentos familiares, mas para nós havia sido muito mais. Quando entramos no carro para voltar para casa, olhei para trás uma última vez. Meu tio estava de pé na porta, com aquela expressão tranquila que sempre teve, mas seus olhos diziam outra coisa. Sabia que aquela seria a última vez que nos veríamos da mesma forma. Havíamos mudado, e não havia volta. Enquanto o carro se afastava, senti uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que nunca esqueceria o que aconteceu naquela casa, mas também sabia que tinha que seguir em frente. Aprendi uma lição importante, embora não da maneira que esperava. Às vezes, as emoções nos levam a lugares que não deveríamos explorar, e é ali que aprendemos mais sobre quem somos e o que realmente queremos.